Fala, professor, o seu aluno tem hérnia, e aí? Eu sou Fábio Pazeto, personal trainer desde 2003 e criador do método No Pain. Eu vou mostrar para você o que é a hérnia de disco e o que a gente deve fazer ou não. Se liga nesse vídeo que ele vai elucidar muita coisa sobre hérnia de disco, beleza? Fica comigo. Bom, para entender de hérnia de disco, a gente precisa primeiro entender de coluna vertebral, é claro. Mas, na verdade, o que é uma hérnia? Tá? Uma hérnia, na verdade, o processo de herniação é simplesmente quando algo extravasa, tá? A gente vai entender um pouquinho mais a fundo isso daí. Mas uma hérnia não necessariamente é uma hérnia de disco, pode ser uma hérnia inguinal, uma hérnia umbilical, tem vários tipos de hérnia. Quando ela começa a extravasar, ela se torna uma hérnia. E isso tem algumas implicações importantes. A gente tem que estar sempre atento quando tem uma hérnia. Então, olha só, vamos começar pelo básico, tá? A gente tem aqui o disco intervertebral, você deve ter estudado isso na faculdade, mas a gente vai revisar, porque a gente vai um pouco mais a fundo, provavelmente, do que você foi na faculdade. Olha só, a gente tem aqui um núcleo pulposo, tá? Que é um núcleo que ele é uma espécie de um líquido, tá? Gelatinoso, ele é mais gelatinoso do que líquido, na verdade, e ele é recoberto por um anel fibroso. O que acontece quando tem a hérnia? Esse núcleo, ele extravasa o anel fibroso, tá? Aqui a gente vê que não tem um processo de herniação, isso aqui é só para mostrar para vocês o disco intervertebral. A vértebra, dependendo da posição dela, ela pode gerar mais ou menos compressão sobre o disco intervertebral. Quando ela está numa posição que ela gera mais compressão, ela favorece a uma herniação do outro lado. Então, se você não conhece o Dr. Stuart McGill, tem que conhecer, professor. O Dr. Stuart McGill é a maior referência em coluna, talvez no mundo. Esse é um canadense que estuda muito isso. Um dos artigos dele, ele pegou um disco intervertebral de um suíno, de um porco, tá? E ele fez uma análise sobre várias flexões da coluna do porco, com uma determinada carga, obviamente. Esse disco intervertebral, ele herniou. Então, o que quer dizer isso? Esse estudo em vivo do Dr. McGill diz que se você flexionar muito uma coluna, ela pode sim herniar. A coluna ela não foi feita para ficar sob muitas flexões, e sim para se manter mais estável. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso em breve. Aqui a gente tem uma coluna para mostrar a referência, né? Por que a nossa coluna chama-se coluna? Ela é relativamente parecida com isso daí. Olha como é interessante, como a base dessa coluna ela é grande e estável, né? E a coluna, geralmente ela é muito rígida. Qual é a base da nossa coluna? Você pode dizer, pô, é o sacro. Mas na verdade a base da nossa coluna é o nosso pé. Então, muitos estudiosos modernos, né? Eles têm dito, educadores físicos mesmo, pessoas que estudam movimento, fisioterapeutas, médicos que trabalham com esporte, têm dito que o core ele começa no pé e vai até os nossos olhos. Então, na verdade, é uma coisa só. Não tem essa de separar uma coisa da outra. A gente está falando de um só, de um ser humano. Então a gente tem que ver isso de uma forma completa. Né? O ser humano ele começa do pé e vai até o fio do cabelo, na verdade. Então a nossa base ela tem que ser muito firme, muito estável, para a gente poder manter essa coluna ereta. Então tudo isso para dizer para vocês que o nosso pé é a base da nossa coluna. Todas as articulações estão envolvidas com o que vai acontecer com a nossa coluna, sem dúvida nenhuma. Olha essa representação simples que é feita através... vamos pensar que isso são arames estabilizando uma coluna.
se esses arames eles são perfeitamente sincronizados, a gente mantém essa coluna reta. Porém, se a gente não tem isso, tem uma perda de tensão ou uma fraqueza em uma das partes do arame, a gente vê que a coluna ela se entorta. E é isso que acontece no caso de uma escoliose, por exemplo, ou mesmo de uma lordose, ou mesmo de uma cifose, enfim, qualquer alteração na coluna do nosso aluno, ela vem por uma disfunção, ela vem por um desequilíbrio do corpo estrutural. Então a gente pode ter esse desequilíbrio muscular, ou pode ter esse desequilíbrio por falta de mobilidade, por falta de estabilidade de uma outra articulação vizinha, por exemplo. A gente já vai chegar lá, vou mostrar isso melhor para vocês. Mas indo para o exemplo dos músculos, se a gente tem um desequilíbrio muscular, a gente possivelmente vai ter uma coluna tendendo a ter alguma alteração aí nos discos vertebrais, tá? Vou mostrar para vocês aqui a parte mais patológica, né? Essa fisiopatologia das vértebras, das lesões vertebrais, né? Então vamos chegar lá na hérnia. O que é a hérnia de disco propriamente dito, né? Como eu já disse, é a extrusão. Então a gente vê que aqui existe uma certa degeneração do disco, mas ela não tem extrusão, então não temos uma hérnia, tá? Na protusão discal, o núcleo ele permanece dentro do anel, mas pode sim gerar uma compressão nevrálgica. Então nesse caso, eu posso sim ter uma compressão de um nervo, que pode, por exemplo, dar uma ciática, ou pode dar uma radiculopatia outra qualquer, mas eu não necessariamente tenho uma hérnia de disco. Isso pode gerar dor? Obviamente, claro que pode. Pode causar adormecimento de outros segmentos, pode causar aquela dormência, né? Pode causar falta de sensibilidade em alguma região, tá? E isso independentemente de onde vem na coluna. Pode ser na cervical, pode ser na torácica, pode ser na lombar, tá bom? No caso do prolapso, o núcleo ele vai até o limite do anel, mas ele não rompe o anel, tá? Então aqui também a gente tem caso de dor, né? Possivelmente tem um caso de dor aqui, ou não, vai depender de cada pessoa. E no fim, como terceiro exemplo aqui, a gente tem uma extrusão. A extrusão sim é uma hérnia de disco. Então aqui a gente tem uma hérnia de disco. Por que quando o núcleo ele extravasa o anel, ele é mais problemático, né? Primeiro porque ele fica mais, vamos dizer assim, saliente. Então ele está mais propenso a gerar uma compressão nervosa. Segundo, que ele pode acontecer o sequestro ou um colapso, né, discal. Então o material do núcleo e até do anel, ele começa a se alojar dentro do espaço epidural. Ou seja, ele começa a extravasar, realmente começa a pingar. Nesses casos, geralmente é recomendada uma cirurgia, mas é preciso de alguma avaliação, obviamente que aí a gente tem que tomar muita cautela. Se o seu aluno já tem um sequestro, a gente tem que encaminhar diretamente para o médico, tá? Mas no caso de uma extrusão discal, vamos supor que passou as dores desse aluno. Aquele quadro de dor mais forte, mais intenso, passou. Então a gente está na hora de trabalhar com esse aluno, tá? Mesmo ele com dor, a gente pode assim aliviar muito as dores dele. E é recomendado sim fazer atividade física e se movimentar ainda quando ele está com um quadro de dor, tá? Então sim, professor, você tem que trabalhar com esse aluno, mesmo que ele esteja com dor. Puxa esse aluno para você, a gente faz parte do nosso papel, é nosso papel fazer isso. Tirar esse aluno do sedentarismo, porque se ele ficar parado só tomando remédio, ele não vai evoluir. Fazendo mobilização, né, tirando a carga de compressão nessas vértebras, vai facilitar o processo todo, vai melhorar. Movimento é vida, vai ajudar a recuperar esse aluno. Então, entendido isso daqui? Faz sentido para vocês? Então aqui mais uma vez a gente observa, aqui eu queria trazer a diferença de um disco normal, tá? Então um disco normal, aqui eu já tenho uma degeneração do disco, onde ele parece que ele perdeu já um pouco de estrutura, então ele já está meio corrompido, está sofrendo, né, esse disco.
ele pode estar desidratado. Se você pegar e olhar no laudo do seu aluno que tem lá degeneração de disco, ele está aqui, ó, nesse processo. Se tem desidratação de disco, ele já está num processo de degeneração. O movimento sim ajuda a reidratar esse disco, o processo de hidratação, obviamente, mas a gente tem todo um protocolo a ser seguido, mas sim, o movimento é sem dúvida nenhuma uma das formas de tratamento e você deve atuar, professor, como eu já disse. Então aqui a gente já vê uma protusão, né? Uma protusão possivelmente com uma compressão nervosa já. E aqui uma hérnia é uma compressão bem maior, bem maior. E o que acontece? Essa hérnia, ela sai daí, em muitos momentos ela não sai daí. Mas a inflamação ocasionada pela hérnia, né, pela extrusão, ela gera mais compressão. Muitas vezes quando desinflama, e esse processo às vezes é muito lento, demora para sair esse quadro de dor, mas esse processo, quando ele passa, aí sim eu tenho uma descompressão do nervo. E esse aluno pode ter uma vida normal, sim. O seu aluno com hérnia de disco pode ter uma vida normal, fazendo levantamento terra, fazendo agachamento, fazendo todas as atividades que ele pode fazer de dia a dia do cotidiano dele, tá? Mas é óbvio que a gente precisa de alguma coisa a mais, né? Precisa de uma reeducação postural, provavelmente, e a gente vai falar disso logo logo, tá? Aqui eu tenho um colapso do disco, que é aquele do slide anterior, onde tem um sequestro ou colapso discal. Eu perdi totalmente a altura do disco. E aí, quando acontece isso, esse colapso, logo depois eu vou ter provavelmente uma artrose com osteofitose, que são os bicos de papagaio, tá? Girando aqui os bicos de papagaio. Aqui também é um bico de papagaio. E eu tenho a estenose, provavelmente, do meu canal, tá? O que é a estenose? Se eu pegar esse disco e olhar ele nesse sentido, ele tem um espaço aqui para passar a medula. E aí, se eu tenho a estenose, eu tenho a compressão. A estenose é um caso bem severo, a gente tem que ficar muito de olho. E o que melhora a estenose? A gente, exercício, fazer atividade física de forma correta, orientada, certo? Então olha só, eu falei, postural, a gente precisa de uma reeducação postural provavelmente, né, com esse cliente que tem uma hérnia de disco. A hérnia de disco, ela pode ser gerada por uma questão postural, sim. Ela pode ser levada por uma questão de sobrepeso, realmente. Musculatura fraca e sobrepeso, existe obviamente uma compressão maior. A força da gravidade está atuando o tempo todo sobre a gente. Se eu tenho uma pequena má postura, ou uma grande má postura, e eu tenho um sobrepeso ali incidindo sobre isso, olha só que eu tenho aí uma compressão muito grande. Quanto mais fletida, lembra que eu falei? Fletida a coluna, gera maior compressão. Sobrepeso gera mais compressão ainda. A chance de vir uma hérnia, ela é muito maior, certo? E algumas atividades de impacto podem sim levar a algumas hérnias e podem sim ser de certa forma uma questão restritiva no início da hérnia. Se o meu aluno está super forte, está super estável, sem nenhum quadro mais de dor, ele pode fazer uma corridinha, uma coisa que ele gosta? Obviamente que ele pode. Tudo vai depender de como esse aluno está no momento, nada restritivo. Ele pode ter uma hérnia de disco e correr até uma maratona, se ele estiver forte para aquilo. Mas obviamente que o trabalho precisa ser muito enfatizado em torno de core, toda a força dele. Então precisa estar, obviamente, muito preparado para poder desenvolver isso daí, tá bom? Mas é super importante a gente citar que a postura, né, se eu tenho uma escoliose ou uma lordose acentuada, ou mesmo se eu fico muito tempo sentado naquela posição mais curvado, eu estou gerando uma propensão maior a uma hérnia, por exemplo, tá? E pensando como tratamento, como reeducação, é o papel do professor, de novo, educar esse aluno e falar para ele: você precisa melhorar sua postura ao dormir, você precisa melhorar sua postura ao sentar. Então sim, a gente vai usar ferramentas para educar esse aluno a sentar melhor. Poxa, uma dica que eu uso muito com os meus alunos é:
na cadeira dele de trabalho, coloca uma bolinha, uma bola de tênis, por exemplo, nas costas, e a hora que ele começa a perder a postura, a bolinha vai caindo. Então ele tem essa percepção, ele sobe a bolinha, vai de novo. Claro que o cara não vai fazer isso o dia inteiro, mas algumas horas para começar a reeducar. E a partir do momento que ele reeducou e melhorou a postura dele, ele sim vai começar a fortalecer até os músculos posturais dele, e isso vai, obviamente você sabe disso, vai manter aquela postura por mais tempo, sem ficar fadigado, porque muitas pessoas cansam de ficar nessa postura porque a musculatura simplesmente não suporta, fadiga muito precoce. Então é nosso trabalho sim trabalhar nessa parte postural. Do ponto de vista de sobrepeso eu não preciso nem falar, então não vou abordar, e como eu já comentei aqui, as atividades de impacto elas devem ser reduzidas num primeiro momento, mas depois sim, dependendo do nível de força que ele está, eu já posso sim ir introduzindo aos poucos, certo? Então o aluno herniado, ele tem capacidade, dependendo do momento que ele está, obviamente, tá? Você não vai pegar um aluno em fase aguda e colocar ele para correr, por exemplo, que pode sim piorar muito o quadro dele. Então, dependendo do momento, a gente pode entrar ou não, certo? Então, esses três componentes aqui, eles são fundamentais para a gente levantar uma questão muito importante, que é, a gente precisa buscar a causa da hérnia de disco. O que gerou essa hérnia de disco? Foi postural? Foi sobrepeso? Foi uma atividade de impacto? Foi a mescla disso tudo? Tá? Então a gente tem que buscar a causa. E uma das formas de buscar a causa é a gente avaliar o nosso aluno, a gente entender melhor como que ele se movimenta, da onde que tem as limitações, as restrições, as disfunções dele. Então nada melhor do que a gente olhar esse slide aqui. Esse é um conceito de articulação por articulação criado pelo Gray Cook e pelo Michael Boyle, que mostram que são dois grandes estudiosos na área do movimento, um educador físico, um fisioterapeuta, que trabalharam muito junto no passado, e eles criaram esse modelo de articulação por articulação, onde diz que o pé, o arco plantar, ele precisa ser estável, muito estável. Lembram logo no começo que eu falei sobre a pilar, né, aquela base da coluna grande? Essa estabilidade gerada no arco plantar, ela dá possibilidade para o tornozelo ser mais móvel. Então a gente precisa de um arco plantar estável, um tornozelo mais móvel. Eu subo para a próxima articulação, um joelho mais estável, rígido, e um quadril mais móvel. Então olha que interessante como vai se alternando. Mobilidade, estabilidade, mobilidade, estabilidade, mobilidade, estabilidade. Então quando eu olho para a coluna, eu vejo que a lombar ela precisa ser muito estável. Lembra quando eu mostrei aqueles fios segurando a coluna? Aqueles fios são o nosso músculo. Ele que tem que estabilizar a coluna de uma forma geral para ela se manter ereta, né? Principalmente na base dela, que é na lombar. Porque a lombar ela é livre de ossos, né? A gente não tem ali nenhum osso que a lombar sustenta. A lombar ela é simplesmente sustentada pela parte muscular, né? Quando eu subo um pouquinho, eu já tenho a caixa torácica que ajuda a dar estabilidade ali para a torácica. Mas na lombar não tem isso. Então eu preciso de uma lombar extremamente estável. E a minha torácica, ela geralmente já tem uma estabilidade maior, né? É a característica dela. Então eu preciso mobilizar um pouco essa torácica para que ela ganhe mais movimento. Pelo estilo de vida moderno, a gente tem sim sobrecargas aumentadas nessa torácica. Então eu preciso sim de extensão dessa torácica, de rotação dessa torácica para gerar um pouco mais de movimento e quebrar essa rigidez enorme que tem ali. E aí sim, na cervical eu preciso de mais estabilidade. A cervical ela é extremamente móvel por natureza, eu preciso gerar um pouco mais de estabilidade nela, certo? Esse é um conceito, como eu disse, proposto pelo Michael Boyle e pelo Gray Cook, que são muito interessantes. E aí ele mostra aqui nessa outra imagem uma compensação, né? Se eu perco a mobilidade no meu tornozelo, por exemplo, quem vai ser afetado é o joelho. Se eu tenho
uma mobilidade no quadril prejudicada, quem vai ser afetado? É o meu joelho e a minha lombar. Sempre as articulações mais próximas, elas sofrem. Então, aí que entra essa questão de que eu falei da gente buscar a causa da dor. Se eu avalio o meu aluno e consigo ver que ele tem algumas limitações de mobilidade e outras de estabilidade, eu consigo trabalhar isso e eu vou buscando que aquelas disfunções não interfiram mais naquele meu aluno. Então, vou dar um exemplo. O aluno herniado, por exemplo, né? Da onde veio essa hérnia? Eu preciso buscar essa causa. Muitas vezes ele tem uma lombar pouco estável, postura ruim, lombar pouco estável, isso é estabilidade, isso não, certo? Então, se eu tenho uma lombar pouco estável, eu vou gerar compensações em outros lugares. Se eu tenho uma torácica muito pouco móvel, eu vou gerar compensações nos meus vizinhos, na cervical e na minha lombar. Então eu preciso sim estar com tudo isso em ordem e o professor de educação física, sem dúvida nenhuma, precisa saber disso. E aí, gostou desse vídeo? Deixa o seu joinha, compartilha com alguém e se inscreve no meu canal. Te vejo no próximo vídeo.